Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer esse vídeo, conversar um pouco com vocês sobre esses acontecimentos que teve esses dias, a greve dos caminhoneiros, coisas que não deveria acontecer em nosso país. Embora que os caminhoneiros eles tenham toda a razão, creio eu que é algo que não deveria ter ocorrido. Na verdade, isto ocorreu mais por falta do nosso país ainda não ser um país que nós poderíamos talvez dizer assim, um país com a sua soberania. Por que eu estou falando soberania? Porque ao longo dos anos, dos séculos e séculos, todas as nações da Terra, que existem na Terra, elas se preocuparam com a sua soberania, correto? A sua soberania, na verdade, ela era mantida pelos seus exércitos. Logo que um povo se tornava uma nação, se criava um exército e pela força eles mantinham ali a sua soberania, para que ninguém invadisse as suas terras, não tomasse parte do seu território e assim por diante. E desta forma, muitas nações se tornaram grandes nações. Algumas dessas nações se tornaram império. Vamos aí citar um exemplo, a Pérsia, o Império Romano, que passaram, além de proteger as suas fronteiras, a ampliar seu território. Hoje, na verdade, a questão territorial, em quase todo o mundo, ela está resolvida, demarcadas com fronteiras e assim por diante. Existem algumas exceções, como a faixa de Gaza, né? O Oriente Médio em si, algumas questões, como as do curdo no Iraque, que é um povo que ainda não tem uma pátria, não é formado o seu território. Mas na América Latina, principalmente, já está tudo consolidado. Eu só estou fazendo esse resumo para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Visto esse tipo de situação que hoje nós não temos mais o perigo aqui, vamos dizer, de vir uma invasão aqui, invadir o Brasil, tomar a parte territorial do Brasil, isso aí não tem. Muitas das nações também não têm mais esse perigo. Só que hoje em dia, muitos talvez não perceberam, mas a luta é contra um inimigo que ele entra dentro do seu território, dentro da sua pátria. E o pior de tudo é que muitas vezes é com consentimento daqueles que governam e faz com a sua economia muitas vezes o que eles bem entendem. E talvez você esteja perguntando já no início do vídeo, mas que inimigo seria esse então? Tem um inimigo sim. E nós podemos até dar um nome para esse inimigo. Esse inimigo tem um nome. A meu ver, por exemplo, quando o dólar e o petróleo, eles fazem com uma nação o que fizeram com o Brasil, então dá para você perceber que a soberania do nosso país, não só do nosso país, mas de muitos países do mundo, a sua soberania, ela fica só na questão territorial. Porque hoje no mundo as pessoas não perceberam. Mas o fato deles adotarem o dólar como uma moeda mundial, ela interfere em quase todas as soberanias de todas as nações e até nações desenvolvidas. Então nós vivemos esse caos no Brasil em função dessa greve. Por quê? Porque a nossa economia, na verdade, que nós dizemos que é um país soberano, ela está a sabor do dólar, a sabor das consequências que esses economistas
essas pessoas que especulam com o dólar, com o poder financeiro, a nossa economia está a sabor disso. Então nós ficamos nessa questão, somos uma nação soberana de fato? Somos? Pergunte a você mesmo. Dali a pouco, hoje o petróleo está num preço, amanhã está no outro. O dólar está num preço, amanhã está no outro. Que soberania que nós temos se não conseguimos manter as coisas dentro de um padrão? Nós estamos trabalhando de acordo com o mercado imperialista. Antigamente os impérios eles mantinham pela força, pela espada. Hoje esse inimigo é mais poderoso, porque ele entra dentro de qualquer nação, com o apoio das próprias nações e dos seus governos, e fazem isso. É bem verdade que já teve até guerra por causa de petróleo, caso, por exemplo, do Iraque, né? Mas, para a gente não dizer que foi guerra por petróleo, nós temos a nossa própria condição dentro do Brasil, para você ver o que acontece. Você tem o seu salário é contado pelo governo de acordo com o que ele acha, né? No entanto, os teus rendimentos ficam lá embaixo, porque toda vez que tem essa flutuação de dólar, o petróleo sobe, você fica à mercê disso. A nação fica à mercê disso. Você está me entendendo onde é que eu quero chegar? Que para nós ser uma nação de fato soberana, nós não poderíamos ficar na dependência desses tipos de coisa afetando a nossa vida todos os dias. Aí vem alguém e me diz, mas os outros países também é assim, também faz assim. Sim, é bem verdade. Porque esse inimigo que eu citei, ele entrou lá dentro desses países também, e também estão nessa mesma barca. Só que se nós for pegar pelo inconformismo e pela base desses tipos de coisa que se tem, vai ficar a vida inteira assim. Aí alguém pode me perguntar, mas qual é a solução? Não, é evidente que eu não sei qual é a solução para isso. Eu estou levantando o assunto, estou levantando essa questão. E tenho eu por mim também que se esses políticos, essas pessoas soubessem a solução, já teriam dado. Mas então fica o questionamento para todas as pessoas. Eu sempre procuro dizer nesses vídeos que as pessoas devem questionar, se perguntar para si mesmo se isso é correto, se não é, por que da situação. Porque todos falam assim, não, mas é porque os caminhoneiros não estavam ganhando nada, teve a greve. Tá, mas todas essas coisas têm uma consequência de atos que já foram praticados atrás. Então tem que se buscar a raiz desse tipo de situação. Mas o mercado é livre. Essa é a ideia deles, de um mercado livre. Mas um mercado livre que vá funcionar de acordo com o dólar. No mundo inteiro. É esse o mercado livre que eles têm. E a nossa moeda, então não vai valer nada? E nossos produtos não vai valer nada? Vamos ficar diretamente subordinados a vida inteira nisso aí? Então fica essas questões para os políticos analisarem, para vocês que forem votar nas próximas eleições, pensar bem, para que rumo que nós estamos tomando o Brasil. Para onde que está indo o mundo em si, com esse domínio do dólar, dominando no mundo inteiro. E nós mesmos brasileiros, aqueles que podem, que têm dinheiro, que não é o meu caso, né, vão lá e para se proteger compram dólar. Comprando dólar e estocando o seu dólar, você vai proteger o seu dinheiro de fato. Mas tem a outra ponta, que daí falta dólar e ele vai subir de novo e vira uma corrente que nunca termina. Então, vou deixar esse vídeo para vocês analisar, pensar, para saber se nós de fato somos uma nação soberana. E o que deve ser uma nação soberana? Se uma nação soberana deve ficar rastejando em função do dólar, em função de petróleo, com tantas riquezas que temos dentro do país. Uma nação soberana deve ficar se arrastando, deve ficar fazendo esses contratos dessa forma. Tudo isso nós temos que pensar. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima.